Tira todo o medo, Pai, do nosso coração. Tira todo empecilho, toda dificuldade, Deus, toda barreira. A nossa alma clama, Pai, algo novo sobre as nossas vidas. Clama sobre recomeço, Pai. Que nessa noite Teu Espírito Santo nos conduza pelo mar da Tua presença, para que novos começos ou recomeços venham sobre a nossa vida. Por isso, toma a direção de todas as coisas. Como eu sempre falo, Senhor, a mensagem está pronta, mas sem a Tua presença são apenas palavras. Que Teu Espírito Santo sopra e conduza em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amados, nessa noite eu quero iniciar falando sobre isso que me chamou a atenção. Domingo Diego, ele iniciou com esse louvor e Deus me chamou a atenção. Obrigado. Me chamou a atenção sobre isso. Quando nós cantamos muito louvor, significa que a nossa alma clama por algo que Deus faça novo, que Deus comece a fazer algo novo na nossa vida, que a nossa vida mude, que a nossa vida dê uma ganada, que alguma coisa aconteça na nossa vida, para que mude o estado que ela se encontra. Eu quero iniciar essa noite dizendo para você, quantos aqui precisam de um recomeço em alguma área da vida? Levanta a mão, sinceramente. Amém? Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, ei, fala para ela assim, ei, olha para ele e fala, ei, você não está sozinho. Amém? Todos nós precisamos recomeçar em alguma área. Eu quero iniciar falando para você, a primeira coisa que nós temos que compreender, que recomeçar não é começar. Repita comigo, recomeçar não é começar. Muitas vezes isso nos confunde. Recomeçar significa eu preciso fazer algo novo sobre algo velho. Recomeçar significa fazer de forma diferente ou de outra forma algo que nós já fazemos ou algo que nós já somos. Recomeçar sempre é uma necessidade muitas vezes da vida, ou um desejo ardente nosso, ou uma insatisfação em alguma situação, ou com alguma coisa que acontece ao nosso redor ou dentro de nós. A palavra do Senhor diz que eis que eu faço nova eis que eu faço nova todas as coisas. Deus sempre tem um recomeço disponível para cada um de nós. Eu quero dizer para você que várias pessoas da Bíblia tiveram um recomeço em cima daquilo que já fizeram. A palavra nos ensina que Noé, ele teve um recomeço. É interessante que Noé, ele teve que recomeçar, que o seu recomeço envolvia outras pessoas. O recomeço de alguém às vezes envolve outras pessoas. Noé, ele para recomeçar, envolveu outras pessoas. Envolveu o futuro de um povo. Envolvia uma existência. Raabe dependia de confiar em pessoas que ela só ouvia falar. Raabe era uma prostituta. E ela só ouvia falar que o povo de Deus estava vindo aí, Deus estava fazendo grandes coisas. E ela dependia de um recomeço através de pessoas que ela só ouvia falar. Quantas vezes nós ouvimos muito falar de outras pessoas, como elas mudaram a sua vida, como Deus está fazendo. A gente não conhece as pessoas, mas vê tudo aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes nós precisamos confiar em pessoas que nós só ouvimos falar, que nunca nos envolvemos, nunca nos relacionamos, mas precisamos confiar nelas, para que possa ter um recomeço na nossa vida. O que falar de Paulo, que teve que reconhecer sua fé está sendo exposta de forma errada? Paulo, ele vivia ardentemente a fé dele em Deus, mas de repente alguma coisa aconteceu, e ele precisou recomeçar, e ele percebeu que a maneira que ele estava expressando a sua fé, a maneira que ele estava vivendo, a forma que ele estava vivendo a vida dele de fé, estava totalmente equivocada. E ele precisou recomeçar. Você entende isso? O que falar de Ruth? Que o recomeço dela estava em alguém que aparentemente teve uma vida de fracasso. Ela precisou seguir a sua sogra, que aparentemente fracassou na vida, mas o recomeço dela estava em seguir uma pessoa que aparentemente fracassou. É loucura, irmão.
O que falar de Pedro, que precisou perceber que não era mais do seu jeito, mas era do jeito de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Recomeçar, muitas vezes na minha vida e na sua vida, é de formas totalmente diferentes. Quem sabe o recomeço da sua vida, Deus possa te pedir de forma que não é igual a do pastor Germano. Talvez o recomeço da sua vida seja diferente da vida de um Anderson, da vida de Messias, da vida de Tânia. Deus tem um recomeço específico para você. Deus, Ele tem sempre um recomeço específico para nós. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite, todo recomeço nunca é formado em base de alegria. Vejo as pessoas falar, olha, eu preciso recomeçar, mas ela espera algo acontecer, que Deus se mova para que algo novo aconteça na vida delas. Deixa eu te falar a você, nenhum recomeço é fácil. Para recomeçar nunca é fácil. A palavra vai nos ensinar que Isaías estava no palácio, era um profeta, mas em algum momento o tio dele morreu, ele precisava recomeçar, então ele tem uma visão de Deus. A primeira coisa que ele entende, ele reconhece a sua limitação, o meio do seu povo, e gera tristeza nele, porque nenhum recomeço é fácil. A palavra nos ensina que Neemias, quando ele ouviu que toda a sua nação, todo o seu povo estava destruído, ele sentou e chorou. Nenhum recomeço é fácil. Para reconstruir a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua amizade, nunca será fácil. E arrisco dizer que toda vez vai gerar sofrimento e choro. Fale comigo, só os fortes, mais fortes, só os fortes recomeçam. Os covardes fogem. Deixa eu te falar para você algo interessante. Isso é fantástico. Quando Deus ministrou isso no meu coração, a forma que Ele ministrou, eu fiquei muito feliz, que muitas vezes nós confundimos, um recomeçar com começar de novo. Recomeço não tem nada a ver com começar de novo, irmão. Quem já ouviu alguém falar assim, ó, eu preciso sair desse bairro para recomeçar? Quem já ouviu isso? Eu preciso sair dessa cidade para recomeçar. Quem já ouviu? Eu preciso sair desse país para recomeçar. Quem já ouviu? Eu preciso deixar essa família para recomeçar. Não, irmão. Esse desejo não é de recomeço, é de começar mais uma vez. Recomeçar não tem nada a ver com fuga. Amém? Todos estão me entendendo? Em nome de Jesus, eu vou começar a pregar neste instante. Recomeçar não tem nada a ver com começar, irmão. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele quer sempre colocar a nossa vida no centro da vontade dEle. E tudo que Deus dá é bom. Então, se Deus te deu a família, porque ela é, alguma coisa tem que recomeçar lá. Se tua família, teu casamento, teu trabalho tem alguma coisa errada, é necessário recomeçar de novo. E quem sabe muitas vezes temos que recomeçar no mesmo lugar. Isso é fantástico. Quando Deus ministrou isso, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu entendi todo o meu processo de vida. Muitas aqui já me conhecem, mas eu nem sempre falo sobre da minha vida passada. E esses dias Deus me apertou e me arrochou um pouco sobre isso. Muitas vezes as pessoas confundem. A palavra diz que Jesus, ele chega na região de Gadara e ele encontra o que lá? Um endemônio que andava nos sepulcros. Diz que ele já não vivia no convívio da sua família, vivia afastado e isolado. Todo mundo da cidade sabia que ele estava naquela situação, nem corrente o prendia. De repente Jesus chega na vida dele, entra, o liberta, e de repente ele estava tomado banho limpo, totalmente transformado. E ele queria ir com Jesus, vira para ele e fala assim: volta para a tua, porque eu não estou te dando um começo, eu estou te dando um recomeço. O recomeço nem sempre é partir, o recomeço é permanecer e fazer a mesma coisa, totalmente diferente. É fazer o que Deus fala: eis que eu faço nova todas as coisas.
Quando eu entendi isso, eu lembro quando eu vivi uma vida totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Eu tinha perdido a minha família, tinha perdido meus parentes, meus amigos, ou aqueles que eu achavam que era, perdido o convívio social, eu me afastei de todos. Tudo aquilo que eu acreditava, aquilo que eu prezava, eu havia perdido. E quando as pessoas, muitas vezes, quando alguém aparecia perto de mim e falava assim: você precisa, irmão, ir embora daqui. Você precisa de um centro de recuperação. Você precisa ir embora dessa cidade. Você precisa se afastar da sua família, dos seus amigos. E quando eu conheci Jesus, Ele falou comigo: eu não quero um começo novo, eu quero um recomeço na tua vida, para que o meu nome seja glorificado. Eu vejo muitas pessoas e muitas vezes nós temos dificuldade em várias áreas da nossa vida, e a maioria delas, o que nós fazemos, nós fugimos. Se nós temos uma amizade, e a amizade ela é boa até aqui, mas começou a nos dar trabalho, o que é que a gente faz? A gente encerra a amizade, a gente foge, porque a gente não quer recomeçar, a gente quer um novo começo. Quando nós estamos num casamento, a maioria das vezes, muitas pessoas fazem isso, o que é que elas fazem? Elas encerram o casamento, porque elas não aguentam mais, porque elas não querem recomeçar, ela quer um começo novo. E quando esse louvor diz que nós queremos viver algo novo, ele diz: faz que o nosso coração arda de novo. Arder de novo significa que um dia ele já ardeu. Então esse louvor está dizendo que eu não preciso de outra forma, eu preciso recomeçar de novo. Eu preciso trazer para a minha vida algo que transforme a minha vida, que mude a minha vida. Eu quero que você compreenda. Quem sabe você está nesse dilema. Para você recomeçar, você precisa voltar a confiar em pessoas. Quem sabe, para recomeçar, você precisa fazer que nem Neemias, começar a restaurar a sua vida totalmente armado. Quem sabe, para recomeçar a sua vida, você precisa de poucas pessoas. Quem sabe, para recomeçar a sua vida, o seu jeito tem que sair, e o jeito de Jesus tem que entrar, assim como na vida de Pedro. Sabe, queridos, recomeço, fogo, mudança, algo novo de Deus, nem sempre vem com pulo e grito. Hoje pela manhã, eu não consegui assistir a devocional. Eu fiquei muito sentido, e o povo comentando, eu falei: meu Deus, logo hoje eu não pude assistir. E foi top, eu tenho certeza que Deus fez algo incrível. Mas nem sempre Deus vai fazer do mesmo jeito. Todas as outras devocionais também foram incríveis, irmão. Foram extraordinárias. O que eu estou dizendo para você é que nós precisamos tomar decisões na nossa vida para que recomeços possam acontecer. Eu vejo as pessoas querendo algo novo e nada acontece. Mas o ano se inicia que eu projeto algo novo para a minha vida, mas isso não desenvolve no decorrer do ano, porque nada na minha vida mudou. Recomeçar significa voltar atrás, recomeçar significa fazer uma autoanálise da minha vida e da sua vida. Recomeçar significa ter uma nova oportunidade de algo novo com a experiência velha. Você não sabe o que vai acontecer, amém? Mas você já sabe o que você não quer. Você entende isso, irmão? Algo novo, eu não sei o que vai acontecer, mas um recomeço eu sei o que eu não quero. Se eu estou recomeçando, significa que algo eu não quero mais. Se eu tenho uma casa, quem já reformou casa aqui? Em nome de Jesus, ô glória, o povo tem dinheiro. Você entende? Quando você reforma a casa, é um recomeço. Você quebra uma parede porque essa já não serve mais. Você quer uma nova passagem. Mas o território é o mesmo? A geografia é a mesma? Mas o que mudou? O caminho mudou. A passagem mudou. A aparência mudou. Você entende isso, irmão? Então recomeçar é desafiador, irmão. Muitas pessoas têm quebrado muitos princípios na vida que Deus tem colocado. Deus fala assim: arrependei-vos que é chegado o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é chegado com arrependimento. Um recomeço é chegado com reconhecimento de quem você é e do que você quer ser. Vou repetir.
O recomeço, ele é chegado no reconhecimento de quem você é e de quem você quer ser. Anote isso aí. Sabe, querido, quando isso aconteceu na minha vida, quando as experiências ruins chegaram na minha vida, foi desafiador voltar para o mesmo ambiente onde as pessoas me viam de forma totalmente errada e falar: agora eu sou de Jesus. Muito difícil. É muito difícil chegar para alguém que você mentiu a vida toda e falar assim: a partir de hoje eu não minto mais. E eu quero acertar com você. Mas você tem certeza disso? Eu falei: nem um pouco. Mas eu vou recomeçar. Até hoje eu procuro parentes, pessoas e amigos para um novo recomeço. Porque o recomeço nunca é fácil. Quase 13 anos depois, eu ainda busco um recomeço na minha vida, em alguma área. Nem sempre o recomeço é fácil. Nem sempre vem com pulo, com grito, com uhul! Vem com choro, vem com luta, vem com batalha, vem com renúncia. Você entende isso? Quem está me entendendo aí, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu lembro que, para quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo com casa de prostituição. Na minha época, uma das casas mais badaladas de Feira de Santana. Então tinha muitas mulheres, onde muitas vezes eu acabava me envolvendo, trazendo para a Feira de Santana. Muitas coisas erradas eu fiz. Mas chegou um momento que eu abandonei tudo e eu estava rodando um motoboy com o auxílio do meu irmão Alan, né? Que me falou, olha, me ensinou os macetes. E de repente, quando eu comecei a fazer esses macetes, eu chego, pego um cliente que ele me levou na porta onde todo mundo me conhecia de forma errada. Quando eu parei na porta de um bar para deixar esse cliente de capacete, e eu reconheci o bar, que era um bar onde eu tinha feito algumas coisas. E quando eu tiro o capacete para ajudar ele a tirar uma antena para voltar, o chamado bate-volta, a senhora do bar me reconhece e ela sai correndo para dentro de casa. E aquele bar com os mais ou menos 7 a 8 homens começa a ficar agitados, sem entender nada. E naquele momento eu tinha uma decisão: ou eu fugia para começar, ou eu encarava o recomeço. Então eu desci da moto, expliquei a situação a eles e chamei ela e falei: olha, hoje eu sou a mesma pessoa, mas com um olhar diferente, pensamento diferente, jeito diferente, e eu quero recomeçar com a senhora. E ela falou assim: então me prove, lembra daquele menino que você trouxe para aqui? Ele está aí dentro, está viciado em crack, está na rua, e a mãe dele está desesperada. E eu não tinha nada, então eu entrei naquele lugar pela primeira vez. Por que isso aconteceu? Eu tinha algumas atitudes, e uma vez eu invadi aquele bar com a arma de grosso calibre na mão, e muita gente se assustou com isso. Então, quando ela me viu, ela correu. Mas quando ela percebeu que eu queria recomeçar a minha vida, ela me indicou aquilo que eu poderia fazer. Então eu entrei de novo na boate, procurei a cozinheira e perguntei: cadê seu filho? Ela disse: meu filho está na rua, ele virou mendigo. E eu não tinha recurso, eu não tinha nada, então eu voltei para casa, comecei a pedir carro emprestado, não sei o que fazer. Eu saí na cidade, encontrei esse menino, encontrei esse jovem, ele estava com cabelo grande, no meio da pista, botei no carro, levei para o centro, e algum tempo depois eu encontrei novamente aquele jovem, com mulher, com filho, sendo pedreiro, com a vida totalmente restaurada. Você entende isso? Aleluia! E quando a gente fala isso, isso é muito lindo, isso é fantástico, porque o meu recomeço gera ouvido de outras pessoas, porém, o recomeço nunca é fácil. Resultado é muito fácil de ser valorizado, mas o processo é complicado. Você entende isso? Quem sabe na sua vida, você que está aqui, você que está em casa, você tem um grande desafio na sua vida para recomeçar a sua vida, seja na área conjugal, na área financeira, na área emocional, e você muitas vezes fica paralisado. Aquilo que o irmão falou, nós precisamos nos mexer, fazer alguma coisa para sair da inércia, e quando eu faço alguma coisa, Deus faz o resto, irmão. Você entende isso? Mas eu preciso avançar, mesmo que seja incerto. Muitas vezes você foi decepcionado na amizade, aí você não quer começar nenhuma amizade, não quer recomeçar nada, porque você acha que todo mundo vai lhe ferir.
Você fez parte de alguma comunidade de fé alguns anos atrás, aí hoje você não se abre mais, porque lá te decepcionaram e aqui você acha que vai te decepcionar também. Deixa eu te falar uma coisa, e se a decepção acontecer aqui, Deus tem um novo recomeço para você. Eis que eu faço nova todas as coisas. Mas se eu correr, senão o Germano me pega aqui, eu vou ler a palavra em nome de Jesus, tá bom? Em João 21. João 21. Deus é bom. A partir do versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros dos dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E ele respondeu: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe então Jesus: filhos, tende nada para comer? Eles responderam: não. E eles lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e acharei então. Então lançaram as redes, e não conseguia puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estava a cerca de apenas 200 calvados da terra. Ao desembarcaram, viram ali pão e peixe sobre a brasa, e Jesus lhe disse: trazei alguma coisa dos peixes para apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede pela terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde comer, e nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus outra vez voltou a perguntar a Simão, filho de João: tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacentai as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou Simão, filho de João: tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque tinha perguntado pela terceira vez: tu sabes? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Amém? Eu ia ler até o final do texto, mas o tempo está curto. Esse texto fala sobre o relacionamento de Jesus com os discípulos, mas principalmente com Pedro. Jesus, ele lança uma promessa sobre a vida de Pedro, uma profecia, e em algum momento ele não consegue desenvolver isso, ele nega ao Senhor e ele volta para a velha vida. E de repente ele vê a possibilidade de um recomeço. Jesus chama ele e abre um diálogo. Mas eu quero voltar a dizer para vocês: olha o que aconteceu com a vida de Pedro. E ouvindo Pedro, ele se entristeceu. Toda vez que nós ouvimos um convite de Jesus para recomeçar alguma coisa, sempre será difícil. Olha quando eu estou repetindo isso. Quem sabe você já ouviu do Senhor em 2021, esses poucos dias que nós estamos vivendo, Jesus, através do Espírito Santo, pode ter desafiado a recomeçar alguma coisa, e muitas vezes nós resistimos de fazê-lo. Seja uma amizade quebrada, seja um casamento quebrado, seja uma finança quebrada, seja um chamado quebrado. Eu não sei o que acontece, mas deixa eu te falar uma coisa. Lá em Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9, diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, que ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta nova. Deixa eu te falar uma coisa: ainda há esperança para tudo aquilo que foi quebrado na sua vida. Deixa eu repetir: ainda há esperança
para tudo aquilo que foi quebrado na tua vida. Mas o segredo de Deus ainda continua no texto. Olha o que ele diz: a árvore foi cortada, e ao cheiro das águas, ela começa a sentir a sensação de mudança. Deixa eu te falar uma coisa: a árvore ela não precisa nem estar na água para que ela volte a ter esperança. Ela só precisa sentir o cheiro. Quem sabe muitas vezes nós estamos quebrados e não queremos mais nos envolver em nada. Só precisa sentir o cheiro, irmão. Você que está em casa, e eu quero falar isso agora abertamente, que depois da pandemia nunca mais esteve aqui. Você que está em casa e acha que ainda não é seguro voltar, deixa eu falar, vem para cá, só sentir o cheiro. Porque o cheiro dá esperança, irmão. O cheiro dá a esperança de um recomeço, Ricardo. E muitas vezes nós nos afastamos e perdemos o cheiro. É interessante que a água é Jesus Cristo. Quando eu me aproximo tudo aquilo que Jesus tem para a minha vida, tudo volta a florescer, irmão. Mas quando eu queimo portas e falo que Jesus não tem o direito de renová-las, eu não consigo viver aquilo que Deus estabeleceu lá. Você entende? Deixa eu explicar de uma forma melhor. Deus prometeu que tiraria o povo da escravidão e levaria para a terra que manda leite. É interessante que todos eles, ou a maioria deles, morreram no deserto. Só 2 ficaram vivos. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus é mentiroso? Ei, Deus é mentiroso? E por que o povo não chegou lá? Se Deus havia prometido que eles entrariam. É porque Deus prometeu um povo, mas no processo do deserto eles mudaram. E Deus não entrega promessa para quem não é o mesmo no dia da promessa. Você entende isso? Quem sabe Deus já te prometeu algo extraordinário que ainda não se cumpriu. Olhe para dentro de você e pergunte se você é o mesmo da promessa. Porque Deus não mente. Você entende isso? Mas Deus sempre tem um novo caminho, um novo começo. Isso é fantástico, em nome de Jesus. Mas o mais interessante é que eu preciso. Aí você pergunta: irmão Léo, eu quero recomeçar. Tem alguém que quer recomeçar aqui em nome de Jesus? Dá um glória a Deus para não ficar sozinho aí. Amém? Deixa eu te falar, às vezes você quer recomeçar, mas muitas vezes você não sabe como. Olha para cá, você não sabe como e não tem coragem de admitir isso. Quem sabe você quer recomeçar, mas você não sabe como e não tem coragem de admitir isso, que não sabe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para essa pessoa que está do seu lado, me ajuda aí. Encara ela aí em nome de Jesus, encara aí. E fala bem assim: o que é que você tem? O que é que você tem? De novo, fala Ed, o que é que você tem? Aí faz uma pergunta para ela assim, ó: você tem água ou tem uva? De novo, você tem água ou você tem uva? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei extraordinário. E fala bem assim: dependendo do que você tem na mão, é aquilo que você precisa para recomeçar. Estende a mão assim em nome de Jesus. Todo mundo que está aqui, você que está em casa também, estende a mão aí em nome de Jesus. Olha para a tua mão, o que é que tem nela? Água ou uva? Mas irmão, não estou entendendo nada. Continua assim, olha para cá. Água você pode fazer vinho? Pode. Uva você pode fazer vinho? Mas deixa eu te explicar a você. Com a água você não pode fazer nada. Você precisa de um milagre para que a água vire vinho. Você entende isso? A palavra diz que Jesus, ele transformou a água em vinho. Quem sabe na sua vida tudo o que você precisa para recomeçar é um milagre. Você entende isso? Precisa que Deus faça um milagre na sua vida para que a água possa ser transformada em vinho. Então Deus está disponível para transformar a minha vida e a sua vida através de um milagre. Você crê nisso, sim ou não? Mas deixa eu falar aqui, 98% das pessoas não precisam do milagre, porque muitas vezes ela não tem água na mão. Olha para a tua mão de novo. A maioria de vocês, o que tem na mão é uva. E o que é que muda, irmão Léo? Se você tem uva na mão, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Amém? Vou repetir. Se você tiver uva na mão, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo.
fermentação. E muitas vezes nós esperamos que Deus faça algo que Deus não precisa fazer. Se Deus precisar fazer um milagre na minha vida e na sua vida, Ele vai fazer. Mas se você precisar de um processo, isso é responsabilidade sua. Tem muitas vezes nós não recomeçamos de novo, porque nós queremos sempre que Deus faça algo na nossa vida e recusamos o processo. Então aquilo que eu entendo que Deus colocou na nossa mão, se é uva, aceite o processo, irmão. O processo do perdão, o processo de confiar de novo, o processo de queimar pontes, queimar portas. Como eu vi, não sei quanto tempo atrás, encerramentos necessários, isso já está batido e rebatido, irmão. Mas parece que a gente não entende isso. A gente continua andando com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, vivendo nos mesmos ambientes e quer que Deus faça um milagre que a gente não precisa. Quando muitas vezes nós precisamos ser do processo. Quando Deus ele entrou na minha vida através de Jesus, Ele me afastou de tudo aquilo que eu acreditava ser bom para mim. Amigos, ambientes. Mas aquilo eu sofri muito, porque eram meus amigos de infância, os meus brodão. Você entende isso, irmão? Deus fala assim: vai ser impossível eu fazer um milagre na tua vida se você não passar pelo processo. Quem sabe tudo naquilo que eu e você precisamos hoje, nessa noite, não é um milagre de Jesus, é aceitar hoje que um processo novo começa na minha vida e na sua vida. Quem está me entendendo aí, dá uma glória a Deus, em nome de Jesus. Eu preciso saber o que eu tenho na mão, eu preciso entender isso, e quando eu entendo isso, eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero ser. Quando Pedro ele passa por esse processo com Jesus, ele não entendia ainda quem ele era. Ele fala: eu ainda vou morrer com o Senhor, mesmo que todos te abandonem, mas eu vou morrer. Sabe por quê? Ele não conhecia quem ele era. Mas quando o processo começa a entrar na vida dele, e ele entende que todos os milagres que Jesus fez não mudaram a vida de Pedro. Você entende isso? Você entende isso? Ver a multiplicação dos peixes não mudaram a vida de Pedro. Andar sobre as águas, Ed, não mudou a vida de Pedro. Curar e ver Jesus ser transfigurado não mudou a vida de Pedro. O que mudou a vida de Pedro foi acertar o processo que Jesus ofereceu. Você entende isso, a profundidade disso? Aceitar processo é para quem tem coragem, irmão. Quando nós aceitamos processo, Deus muda a nossa vida através do milagre, para que nós possamos mudar a vida de outras pessoas. Então, quando eu assisti esse convite de falar sobre a série de recomeço, eu pensei na minha vida. Recomeçar nunca é fácil, é desafiador. Eu cometi novos erros, novas falhas, mas a maioria não foi a mesma do passado, porque meu futuro ainda está indefinido, mas eu já sei o que eu não quero mais. Você sabe o que você não quer mais, irmão? Quando a gente não sabe o que a gente não quer mais, fica mais fácil recomeçar. A gente não quer mais passar por isso. A gente quer ser uma nova pessoa. Sabe, querido, isso é desafiador. Então o processo ele é doloroso, mas ele tem seus frutos. Eu tive que procurar muitas pessoas. Eu tive que reconhecer muitas coisas no processo da minha vida. Tive que bater na porta de pessoas perigosas. Eu tive de bater na porta de pessoas amáveis. Eu tive de ter diálogo com pessoas que eu nem sabia que teria, irmão. Eu lembro de uma coisa que aconteceu fantástica, e minha tia está aqui como testemunha. Eu tentei uma vez fazer algo com um pastor chamado Pastor Rodrigues. Lembra? Acho que é. Eu queria muito pegar esse pastor, né? Porque eu achava que ele levava o dízimo da minha mãe todinho, né? Falei: vou pegar esse cabo, irmão. E ele orava por minha vida. E eu queria muito pegar ele assim de alguma forma. Falei, chamei até um vizinho, falando que ele vinha aqui em casa, a gente vai armar um para ele aí e tal. Mas de repente eu conheci Jesus, fui no monte orar e falei: Deus, me dá a oportunidade de recomeçar a minha vida, e não como um covarde. Eu quero enfrentar tudo que eu tiver de enfrentar. Eu quero pedir perdão a todo mundo eu quero ter o direito. O Espírito falou assim: nem sempre
quando você tenta recomeçar e pede desculpa e pede perdão, as pessoas aceitam, mas a sua vida muda. Então, quando eu subo a ladeira do monte, que eu encontro o pastor Rodrigues orando com outros pastores, um até já faleceu, né, pastor Josué, não me recordo. E aí eu chego ali e falei: meu Deus, mas é ligeiro assim? Mas é ligeiro assim? Então eu chego para ele assim: bom dia, bom dia. Ele: ô varão, chega para cá, vem orar com a gente. Eu falei: não, eu quero falar com o senhor. E aí ele falou bem assim: orar comigo, você sabe quem eu sou? Ele falou: não, eu sou Léo, sobrinho de Tânia. Rapaz, esse pastor entrou no mistério: ô glória, tu é crente, glória. Passei 5 anos orando pela tua vida e dando a tua tia um cálicezinho para tu tomar em casa. E eu falei: eu queria dar um tiro no pé do Senhor. Você entende o que é isso? Mas ele, nós se abraçamos. Ele olhou para mim e eu não falava, não me comunicava direito. Quase. Ele virou para mim um dia no primeiro culto que eu fui lá e falou: tu vai compartilhar a palavra de Deus. Eu falei: pô, você estava legal até agora, você deu mole, sabe nada. É porque eu não entendia que existiam processos na minha vida. Você entende isso? É interessante que quando nós aceitamos o processo, grava isso, essa é nova agora. Quando nós aceitamos o processo, o milagre acontece que a gente nem percebe. Quando nós aceitamos o processo, o milagre acontece que a gente nem percebe. Quando Pedro ele se joga aos pés de Jesus e fala assim, ele se entristece e fala: tu sabe, ele está dizendo: eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para mim agora. Eu não posso dizer que eu vou fazer, que eu vou ser. Eu aceito um novo recomeço. E o milagre vai acontecendo na vida dele, que nem ele mesmo percebe. Quando ele percebe, tudo já está acontecendo na vida dele. Porque ele não precisou de um milagre, ele precisou de um processo, de aceitar as condições do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa a você. Quantos aqui já foi abençoado pela uma oração? Alguém orou e aconteceu, alguém orou, as portas abriu. Milagre de Deus, é mesmo? Mesmo que a oração seja frajuta, né, tia? Mais ou menos por aí. Amém, irmão? Você entende isso? Deus operou um milagre. Quantas pessoas na tua família Deus já trouxe a vida que deveria ter morrido? O Germano falou, esse louvor falou muito comigo. Vê de onde Deus te tirou, de onde Deus te colocou. Eu pensei muito na minha vida, de onde Deus me tirou. Eu poderia não estar aqui, mas estou para a glória de Deus. Você entende, irmão? Então Deus operou um milagre. Mas eu quero te dar um conselho meu, particular, para você que está aqui, você que está em casa. Muitas vezes, um milagre não muda a tua vida. Só te deixa um preguiçoso espiritual. Parece ser duro, não parece? Muitas vezes o milagre não muda a tua vida. O que muda a nossa vida é aceitar o processo que Deus tem para a gente. O que muda a vida é aceitar o que Jesus aceitou. É isso que Deus tem para mim, eu ando, sento na mesa, nem que seja com Judas. Mesmo que todo mundo esteja à minha volta, vai me trair, eu sento, porque isso é projeto de Deus. Deus te colocou ali, continue. Ah, mas eu não gosto de fulano, não tem problema. Aceite o processo. A maioria da evolução da vida das pessoas acontece estar no lugar onde não queria estar e estar com pessoas que não queria estar. A palavra diz que Paulo fala com Barnabé: leva Marcos daqui, porque ele não me serve. Ele encerra dizendo: traz ele de volta, porque ele é útil. Quem sabe você tem abandonado muitas pessoas, eu e você, irmãos seus no Evangelho, virado as costas, fechado as portas, e muitas coisas não acontecem na sua vida, porque você tem feito a acepção de pessoas. Vou falar algo que não é novo, mas que muitas vezes falta compreensão. Fale comigo: toda panelinha é boa, mas só serve se a tampa estiver aberta, para caber mais gente. Se fechar não é de Deus, irmão. Você entende isso? Porque, irmão, muitas vezes eu tive que conviver com pessoas que até hoje me machucam. Para aprender a lidar com pessoas, com relacionamento, para ter um recomeço na minha vida, eu preciso aprender muita coisa. Isso não significa escolher as pessoas, mas aprender com as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Eu vi num ambiente muito difícil ultimamente,
saí de lá, não tive mais o privilégio de estar, mas foi o lugar que eu mais aprendi sobre relação de pessoas. E quando eu estou em casa esses dias, eu recebo um zap. Varão falou, eu preciso que você tire um dia para vir aqui, porque a gente sente a sua falta. Aí eu falei, é mesmo? Quase que eu falo, mas eu não estou sentindo muita de vocês não. Mas eu falei, não, amém, mano, vou chegar aí. Você entende isso? Foi o lugar que eu mais aprendi. Foi as pessoas que mais me ensinaram, mas as pessoas que mais me feriram. Quem sabe essa pessoa que Deus colocou na tua vida, que mais te feriu, que mais te desafiou, é ela que Deus colocou para que o seu processo aconteça. Você entende isso? Em nome de Jesus. Aleluia. Tem um tempo ainda, Gema? Em nome de Jesus, que eu vou entrar ainda nos tópicos, em nome de Jesus. Deixa eu te falar para você. Eu quero que você entenda isso. Recomeço só existe em cima de um começo novo. Algo novo pode acontecer em cima de algo que você já tem. A sua vida espiritual pode ter um recomeço em cima daquilo que você já tem. O seu casamento que está destruído pode ter um recomeço em cima daquilo que você já tem. As suas amizades velhas, quebradas, pode ter um recomeço em cima daquilo que você já tem. As suas finanças destruídas pode ter um recomeço em cima daquilo que você já tem. Nunca daquilo que você não tem. Muitas vezes sonhamos em algo que nós nem temos, que ainda nem chegou na nossa mão. Queremos a vida do outro, queremos o jardim do outro, queremos a visão do outro. Não, Deus tem algo específico para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. O que Deus tem para mim e para você, é para mim e para você, irmão. Jesus está dizendo assim, olha, quando ele chama, ele fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus não chega para os outros discípulos, ele não chega para os 2 filhos de João, ele chega especificamente para Pedro e fala, tu me amas? Ele fala, o que eu tenho para a tua vida é para a tua vida. O recomeço que eu tenho para a tua vida é para a tua vida. Se você ler o resto do texto, em algum momento Pedro ele vai seguindo Jesus, ele olha para trás e vê João, e fala, mas Senhor, se eu te seguir, o que será dele? Ele fala, o que te importa? Que ele fique até que eu venha, contra tu, me segue. Você entende o que Deus tem para a sua vida, irmão? Quando você entende isso, nada à sua volta te paralisa. As frustrações, as decepções, isso não paralisa. Mas como eu já falei, aquilo que está na sua mão define o que você precisa. Se você tem água, Deus tem milagre. Amém? Se você tem água, Deus tem milagre. Mas se você tem uva, Deus tem processo. Tá bom? Mas se nós queremos recomeçar, eu tenho algumas dicas para você. O que aconteceu também comigo, eu creio que Deus pode fazer uma nova roupagem na sua vida de outra forma. Primeira coisa que eu aprendo, nós precisamos nos lançar, disponibilizar, acreditar, confiar de novo. Olha o que diz o versículo 7. Aleluia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica porque estava despido e se lançou no mar. Onde Pedro se lançou? No mar. No mesmo mar que ele havia afundado outrora. Se lançar significa não se segurar em nada. Se lançar significa se envolver, se disponibilizar, viver intensamente. Quem sabe tudo aquilo que você já passamos em alguma área te incapacita para que o novo chegue. Muitas vezes Deus tem algo extraordinário para que você viva novamente, mas as tuas feridas te impedem. Eu me lembro quando eu cheguei na Pirelli, a primeira coisa que eu tive uma intriga. Olha que coisa, novo irmão chegando, intriga. Eu tive a intriga com um rapaz. Intriga assim, nós nunca discutimos, nunca nos falamos, mas o povo criou uma intriga, do nada, por causa de um sabão no chão, rapaz. Não vou nem falar a história. E eu fiquei calado, ele também, mas isso contaminou nosso coração. Mas de repente, num momento, a gente estava orando, esse rapaz chega, e nós oramos juntos, e nós decidimos ali recomeçar. O nome desse rapaz se chama hoje Pastor Rogério, um dos meus maiores irmãos que eu tenho hoje. E nós crescemos juntos, eles não eram nem pastor, nós conversávamos muito sobre o reino, e nós recomeçamos, e hoje temos uma amizade fantástica. Por quê? Porque nós aceitamos recomeçar.
nós nos lançamos, vivemos momentos incríveis juntos. Mas e as feridas? Continua lá, irmão, aprendemos com ela. Mas isso não impediu da gente começar de novo uma nova mensagem. Quem sabe, olha que coisa interessante. Quem aqui tem uma amizade há mais de 5 anos? Levanta a mão. Alguém há mais de 5 anos, há mais de 2 anos, há mais de 3 anos. Essa pessoa já fez alguma coisa boa para você, sim ou não? Sim ou não? Essa pessoa faz a vida toda coisa boa, mas de repente, naquele dia, naquele momento, ela te frustra. Ela te decepciona. O que é que a gente faz? Sinceramente, não é mais meu amigo. Não serve mais para andar comigo. Eu quero te dar uma dica. Fale comigo. Um erro não define quem eu sou. Se definisse, eu não estava aqui. Você entende isso? Eu estou aqui porque Deus acreditou, estou aqui porque pessoas acreditaram. Pessoas acreditaram que um drogado poderia ser diferente. Alguma pessoa acreditou que uma pessoa que não era mais envolvido com a família poderia estar envolvido. Um cara que não tinha responsabilidade poderia se tornar um grande pai. Quem acreditava nisso, irmão? Ninguém, irmão. Tudo isso é só possível se a gente voltar a se lançar de novo. Eu não sei o que é que está quebrado na sua vida, mas eu quero te dar um conselho. Se joga de novo. Recomeça. E não precisa fugir para isso. Encara, porque Deus é contigo. Você crê nisso em nome de Jesus? Segunda coisa, precisamos encarar nossas falhas. Precisamos encarar as nossas falhas. Olha o que o versículo 15 e 17 fala. Coisa linda. Deixa eu ler para você. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a segunda vez, Jesus voltou a perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, então apacenta as minhas ovelhas, versículo 17, e a terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, ele de ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Olha que coisa interessante, Pedro não fugiu, ele encarou as suas falhas. Falei assim, realmente, eu errei, eu neguei, mas eis-me aqui. Reconhecer os limites, reconhecer as limitações. Eu lembro de uma história, é até bom que tia está aqui, que ela sabe de toda a minha história. Aconteceu, eu perdi quase toda a minha parentela, né? Inclusive a minha mãe. Não por ter feito algo ruim, mas por ter deixado de dar a atenção necessária. E minha mãe estava já com outras pessoas, totalmente com outras pessoas. É longa a história, eu não vou entrar. Mas um determinado dia, quando Jesus entrou na minha vida, eu voltei lá e reacendeu o desejo de minha mãe de estar comigo, que na verdade nunca deixou, mas ela era impedida devido às circunstâncias. É algo muito complexo. Mas naquele momento eu tive a vontade nova vez de arriscar, porque eu tinha medo de pegar ela novamente e decepcionar. E não conseguir ser o filho, algo que eu fui treinado para ser. Então naquele dia, naquela manhã, eu senti um desejo muito forte. E a coragem muito forte de recomeçar. Mas naquele momento aconteceu algo muito, muito forte, né? Algumas pessoas seguraram minha mãe e puxaram minha mãe, arrastaram minha mãe na minha frente. Mas o mais interessante é que eu tinha todo o poder de impedir aquilo. Imagina um cara da queimadinha, na situação que eu vinha, recém-convertido, e eu tinha um poder, são duas pessoas muito frágeis fisicamente, e eu via a cena muito forte, eu pegava assim a cabeça delas assim, batia para até estourar, até falei isso com minha tia. A vontade que eu tinha era bater a cabeça delas assim, para que as cabeças delas possam abrir mesmo. Você vê o estado que era o meu coração. Mas naquele momento o Espírito Santo ministrou, quando eu desci da moto, que eu fiz assim, ministrou, se você fazer isso, você vai estragar todo o recomeço. Aquilo me parou assim, falei, meu Deus, e agora? E você vê sua mãe chorando com pessoas que você pode impedir sendo levado. Então eu vim para casa, só chorava. Encontrei minha tia, em vez de ir para casa, nós choramos juntos. E eu tinha todo o poder, e aquele negócio vinha, vai lá, volta, né? Pega o que tem que pegar, volta lá, acerta a tua vida. E eu não tinha feito nada para eles.
Simplesmente eu só não dei a atenção necessária. Quando penso que não, Deus começou a operar na minha vida. Então eu voltei lá, bati na porta deles. Foi muito difícil. Eu ia ministrar sobre perdão, mas como eu ia falar isso, vivendo aquilo que eu estava vivendo, então eu voltei lá, bati na porta delas. E quando elas viram, se assustaram, eu continuei batendo. Quando elas saíram, eu falei, eu quero, não precisa nem abrir se não quiser. Eu só vim aqui pedir perdão. Mas perdão por quê? Eu não fiz nada com vocês, mas o sentimento que eu tenho por vocês é esse. Então eu quero recomeçar com vocês. Eu quero de novo recomeçar. Eu quero pedir perdão pelo sentimento que estava no meu coração. E eu falei tudo o que estava acontecendo. E naquele momento eu consegui minha mãe de volta, através do perdão. Naquele momento muitas portas foram abertas e eu tive um novo recomeço com minha mãe. Coisas novas aconteceram. E nenhuma coisa ruim que aconteceu depois disso pode tirar os momentos felizes que eu tive com ela. Você entende isso? Então reconhecer as falhas é principal, é a coisa que você deve fazer, senão não há recomeço, irmão. Muitas vezes o que nos impede de ter um recomeço é a nossa soberba. Sabe, queridos? A terceira coisa que eu aprendo, precisamos entregar nossas limitações na mão do Senhor. É entender que nem sempre nós vamos conseguir, estamos preparados para fazer, mas confiar em Deus, que Ele vai preparar todo o caminho. Você entende isso? Deus, Ele prepara todo o caminho, mesmo que você entenda que você não é capaz de fazer. Quem sabe você acha que você é o menor da sua casa, o menor da sua família, você não tem influência, mas Deus tem toda a influência. Você crê nisso? Eu achava que ninguém mais poderia novamente acreditar no que eu falava. Hoje em alguns lugares, eu acho que em alguns lugares da Quebradinha, quando eu chego, as pessoas me veem como um homem de Deus. Porque algumas pessoas mandam zap, mandam até liga para que eu possa entrar na casa delas, para que eu possa conversar com os parentes delas, com os filhos delas. Então naquele momento eu entendo tudo aquilo que Deus fez na minha vida até aqui. Não se trata que eu sou melhor, mas se trata que eu aceitei o processo e passei por alguns momentos que posso influenciar outras pessoas. Você entende isso? E muitas vezes aceitar o processo é aceitar que a nossa vida mude, para que a gente possa mudar a vida de outras pessoas. Quarto lugar, precisamos seguir firmes rumo ao recomeço que Jesus tem para nós, mesmo que isso seja incerto. Você entende isso? Se coloque em pé em nome de Jesus, vamos orar. Quero convidar o louvor aqui em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O caminho nem sempre é seguro. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo isso. O caminho nem sempre é seguro, mas o mais importante é que Jesus é conosco. Você entende isso? Recomeçar é algo fantástico. Recomeçar na maioria das vezes não é algo alegre ou fácil, traz tristeza, como eu falei. É interessante que Pedro se entristeceu, mas apesar da tristeza, dúvida, incerteza, insegurança, todos, olha para mim, todos conseguiram recomeçar. Noé recomeçou, Raabe recomeçou, Paulo recomeçou, se tornou o maior missionário que nós temos conhecimento. Pedro se tornou um dos maiores líderes que a igreja. Alguém que negou, alguém que abandonou. Deixa eu te falar, quem sabe esse recomeço que muitas vezes nós nos negamos a viver, esse processo de vida, muitas vezes vai ajudar você a se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Recomeçar não é fácil, viver com pessoas, viver a vida nunca é fácil. É prazeroso, mas nunca será fácil. Eu tenho visto e entendido que a maioria das nossas confusões e acontecimentos ruins na nossa vida que nos marcam está envolvida com a área da emoção. Nós temos a emoção muito fraca, muito fragilizada. Tudo nos fere, tudo nos tranca, tudo nos fecha. Uma palavra que nos cai bem no coração, a gente fecha a cara e nunca mais volta no ambiente. Se alguém nos abraçar de forma estranha, a gente se afasta, não volta mais no ambiente. Se alguém, seja onde for na igreja, que falou alguma coisa que não te agradou, falou com o seu filho, você muda de igreja. Tantas coisas, isso mostra como a gente está frágil, irmão.
Porque eu vou te falar uma coisa: só os corajosos revelam as suas emoções. Só quem quer acertar as coisas são capazes de se expor. A maioria das pessoas, ela vira as costas e se tranca e termina um relacionamento. Mas os corajosos, elas se expõem e recomeçam. Você entende isso? Eu não sei qual área da sua vida que está travada, que está estacionada. Mas eu quero te dizer, hoje Deus tem uma oportunidade de ouro para você recomeçar. Tudo o que nós precisamos é admitir e aceitar o processo de Deus, em nome de Jesus.